Você é servidor público e necessita prestar cuidados ao seu filho que possui alguma deficiência, porém não está tendo tempo. Será que é possível reduzir a sua jornada de trabalho? Bem, nesse vídeo eu vou conversar com você um pouco a respeito desse assunto. Mas antes de fazer a explicação, vamos imaginar a seguinte situação. Gabriela é servidora pública federal e possui uma filha chamada Alice. Alice tem autismo e necessita fazer diversas terapias e acompanhamentos médicos. Você acha que é possível, Gabriela, reduzir a sua jornada de trabalho para poder acompanhar melhor os tratamentos da sua filha? Antes da gente entrar propriamente na resposta do caso da Gabriela e da Alice, vamos dar uma volta ali no Estatuto dos Servidores Públicos Federais para poder ver o que ele fala. O Estatuto do Servidor Público Federal assegura lá no seu artigo 98, parágrafo 2º e 3º, o direito do servidor ter um horário especial quando ele tem um filho com alguma deficiência, sem prejuízo de redução do seu salário. Esse artigo ele ajuda os servidores a continuarem trabalhando, porque muitos pais acabam abandonando o seu trabalho em prol dos cuidados que o seu filho requer. Isso acontece porque, querendo ou não, o trabalho ele é impactado, porque o pai ele necessita diariamente sair, se deslocar para levar o seu filho às terapias e ao tratamento que ele requer. É importante destacar aqui que ter um filho com deficiência não é um fardo, não é um peso, mas a realidade é que necessita de um tempo maior de cuidado, portanto merece uma atenção especial do Estado. Além disso, devemos lembrar que o Brasil ele é signatário da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. A Convenção, lá no seu artigo 7º, determina que aqueles países que são signatários devem tomar todas as medidas necessárias para que as crianças com deficiência desfrutem plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com outras crianças. Também nesse momento aqui é importante relembrar sobre o Estatuto das Pessoas com Deficiência aqui do Brasil, que adota como princípio máximo a igualdade, com base para determinar todos os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, existem diversas leis e estatutos que asseguram e incentivam a melhor qualidade de vida para as famílias e as pessoas que possuem deficiência. Mas, Luana, você falou sobre o servidor público federal. Eu não sou servidor público federal, eu sou um servidor público estadual, ou então eu sou um servidor público municipal. Eu vou ter o mesmo direito? Sim, você tem o mesmo direito do servidor público federal. Não seria de maneira nenhuma justa que apenas os servidores públicos federais tivessem esse direito. Nesse sentido, o STF, por meio do tema 1097, fixou o entendimento que esse artigo 98, parágrafo 2º e parágrafo 3º, se aplica também aos servidores estaduais e municipais. O ministro Ricardo Lewandowski, ao fundamentar o seu voto, demonstrou essa necessidade de adaptação da jornada de trabalho desses servidores que possuem filhos com alguma deficiência, a fim de efetivar na prática a garantia do disposto na Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Assim, com base no princípio da igualdade substancial, todos os servidores possuem o direito de ter as mesmas prerrogativas que os servidores públicos federais. Mas, mano, eu tenho medo de fazer esse requerimento e reduzir meu salário. Não, o servidor ele tem o direito a essa redução de jornada de trabalho sem compensação de horário e sem a redução do seu salário. Eu entendi tudo que você falou, mas como que eu faço para requerer essa redução? O primeiro passo é o servidor fazer um pedido formal por meio de um requerimento administrativo perante o seu órgão. E nesses pedidos, deve ter o requerimento administrativo ali bem fundamentado, demonstrando a necessidade que você tem de ter essa redução de jornada de trabalho. Além disso, esse requerimento é muito importante que ele esteja acompanhado do relatório médico fornecido pelos profissionais que acompanham aquela pessoa com deficiência, contendo ali todas as informações sobre os tratamentos que estão em andamento. Mas, Luana, o problema é o seguinte, eu fiz o requerimento, mostrei para a administração todas as necessidades de tratamentos que o meu filho tem e mesmo assim foi negado. Nesse momento, caso o seu pedido for negado nas vias administrativas, você deve procurar um advogado especializado nesse assunto para tomar todas as medidas necessárias
para garantir os seus direitos. E aí, depois dessa explicação toda, você acha que a mãe da Alice, a Gabriela, vai conseguir reduzir a sua jornada de trabalho? Bem, por todo o exposto aqui, é mais do que um direito da Gabriela ter a redução da sua jornada de trabalho para poder acompanhar os tratamentos da sua filha que possui autismo. Inclusive, gente, recentemente, agora nesse mês de fevereiro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou um caso muito parecido com o da Gabriela e da Alice. E aí eu vou ler partes dessa decisão aqui, parte desse caso aqui, para vocês entenderem como que funciona isso na prática ali no judiciário e como os juízes estão decidindo. Vamos lá, vou colocar até meu óculos aqui para a gente poder ler essa decisão juntos. Olha, a decisão foi de 6/2/2024, certo? O que é aqui o título da notícia? A gente está no site aqui da Justiça Federal, tá? Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tá escrito assim, ó, mantida sentença que reduziu carga horária de trabalho para que a servidora possa acompanhar o tratamento do filho autista. E o que tá falando aqui? A primeira turma, né, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o provimento à apelação interposta pela União. Bem, o que é a apelação, né? É o quê? O juiz de primeiro grau falou o seguinte: sentença procedente, pode reduzir a jornada dela para que ela possa cuidar do filho dela. A União não gostou desse resultado e entrou com o quê? Ela apelou. Ela entrou com uma apelação contra a sentença do juiz. E aí, a sentença tinha definido o quê? Condenar a União a reduzir a carga horária de trabalho de uma servidora pública do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, certo? Para 4 horas diárias semanais, independente de compensação de horários e sem prejuízo da remuneração, certo? Então, quais que foram os argumentos que a União utilizou aqui? Que não há previsão legal para redução de jornada de trabalho sem compensação de horário, além de que a deficiência do filho da servidora, com vista às concessões de flexibilização de horário, existe necessariamente a compensação. E, por fim, sustentou que, embora a proteção da família tenha um amparo constitucional, a administração pública não pode editar atos que levem em consideração o interesse particular em detrimento do interesse público, em desobediência a outros princípios também constitucionais. Mas, como eu já mostrei aqui nesse vídeo para vocês, existem estatutos muito fortes quanto a esse direito. A Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, a deficiência, ela tem ali princípios constitucionais que asseguram ela também ali na Constituição. Então, para derrubar isso é muito difícil. Então, a pessoa com deficiência, ela tem muito amparo legislativo, certo? Então, o que o relator do caso disse? Ele explicou que o filho da servidora foi diagnosticado com síndrome do espectro do autismo, necessitando de uma maior participação da mãe no tratamento, conforme demonstrado aonde, gente? Ó, nos laudos médicos. Por isso que eu falei da importância dos laudos médicos para essa ação. Precisa estar comprovado tudo por laudo médico, desde os tratamentos, a necessidade de terapia, medicamentos, certo? Isso é muito importante para a procedência dessa ação. O juiz ainda disse, ó, no caso em exame, os atestados, laudos médicos e a junta médica oficial, tá vendo ali uma perícia, aquela criança ainda passou por uma perícia, atestaram que a autora, servidora pública federal, tem um filho que apresenta autismo infantil, que exige tratamento com equipe multidisciplinar. Em tais circunstâncias, sobressai evidente a necessidade de acompanhamento pela mãe por mais tempo, cuja ausência, consoante entenda o juiz de origem, poderá comprometer sobremaneira o saudável desenvolvimento do seu filho, o que não pode se admitir, afirmou o relator. Então, por unanimidade, o colegiado manteve a sentença. Então, isso aqui é um caso que aconteceu na prática, certo? Que, seguindo aqui tudo que eu falei, com base nos laudos, essa servidora conseguiu a sua redução de jornada de trabalho para o quê? 4 horas por dia, porque ela necessita prestar os cuidados ao seu filho. Então, são 20 horas semanais, igual aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Ela conseguiu agora trabalhar por 20 horas semanais sem o prejuízo da remuneração. Gente, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Caso você tenha ficado com mais alguma dúvida, entre em contato, deixe sua dúvida aqui nos comentários, se inscreva no canal para poder ajudar, envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber sobre esse conteúdo e até a próxima!